Boa tarde. Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos nesse clima intimista, com uma luzinha mais baixa, porque não podemos acender. Eu vi que aquela lâmpada ali está cheia de água, por isso que ela está amarela, né? Se a gente mexer ali, vai explodir aí de água. Mas graças a Deus que podemos estar aqui mesmo nessa situação que dá pelo menos para deixar um pouco mais refrescante. Esse ano nós tivemos os Jogos Olímpicos de Tóquio de 2020. Engraçado, né? Por causa da pandemia, eles foram realizados agora em 2021, do dia 23 de julho ao dia 8 de agosto. E talvez você nem tenha percebido que nós estávamos com Jogos Olímpicos acontecendo no Japão. Eu sempre assisti às Olimpíadas e sempre prestava atenção na abertura, né, aquela cerimônia gigantesca de abertura, a cerimônia de fechamento, e sempre prestava atenção na mensagem que eles queriam passar, né? E dessa vez eu não vi nada, não vi nem a cerimônia de abertura, não vi a cerimônia de fechamento, não vi nenhuma competição inteira. Eu assisti alguns atletas, e o que é interessante é que para os atletas poderem participar das Olimpíadas, eles precisam ser qualificados. Não é simplesmente fazer uma inscrição porque você é atleta, eu vou me inscrever nas Olimpíadas. Não, você tem que, né, passar por uma qualificação, e não é tão fácil assim. Esse ano, os Jogos Olímpicos foram batidos 67 recordes olímpicos. Na Rio 2016 foram 65. Esse ano foram 67, quebrados em 8 modalidades. E foram acrescentadas mais 5 modalidades nos Jogos Olímpicos. Olha que coisa interessante, eu não sabia que essas modalidades haviam sido acrescentadas agora, que é o surf, o skate, o karatê, a escalada esportiva e o beisebol softball. Karatê. Olha que interessante, né? Ao todo, esse ano foram 46 modalidades disputadas. 46 modalidades disputadas. Agora, o que eu fiquei pasmo foi com o número de atletas. Quase 12 mil atletas. E participaram dessas Olimpíadas 203 países. Eu vou falar só sobre... Eu não vou ficar falando sobre Olimpíadas, tá? Mas eu quero destacar que na estreia do surf, o ouro veio para o Brasil, com o Ítalo Ferreira, nosso amigo Ítalo, né, Eduzinho, que a gente acompanha ele, né? E ele é o atual campeão mundial de surf. Apesar de eu ter esse corpo de atleta, eu não surfo, mas eu gosto muito. Ele tem 27 anos, e uma coisa que nos chamou a atenção é a forma como ele se colocou diante dessa Olimpíada. Todos os dias, às 3 horas da manhã, ele orava para que Deus realizasse o sonho dele. E ele disse a seguinte frase: eu treinei muito nos últimos meses, e Deus realizou o meu sonho. Só tenho que agradecer a Deus por me dar a oportunidade de fazer o que eu amo. Interessante. Eu treinei muito
e pedi para que Deus realizasse o meu sonho. E ele ganhou a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro do surf. E eles são lá do Rio Grande do Norte, lá no Brasil. E ele disse o seguinte para a mãe dele, depois, porque ele já era campeão mundial e agora primeiro ouro olímpico do surf. E ele disse o seguinte para a mãe dele: "Maninha", que é como se chama as mães lá no Nordeste, né? "A medalha é só um título. Minha vida vai continuar a mesma." Você tem um alvo na sua vida? Você está correndo atrás do quê? O que te inspira todos os dias? O que te motiva? O que te move a prosseguir? O que faz você acordar todos os dias? O apóstolo Paulo, ele nos exorta em várias cartas dele a nós prosseguirmos e a nós perseguirmos um alvo específico, que é Jesus Cristo. Eu queria compartilhar com vocês Filipenses 3, do versículo 12 ao 21. Filipenses 3, do versículo 12 ao 21. Filipenses 3, do 12 ao 21, diz assim: "Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem, de até subordinar a si todas as coisas. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor incondicional. Obrigado por nos amar, não porque nós fazemos algo,
mas porque nós fomos criados pelo Senhor. Muito obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado por este dia, obrigado por cada pessoa que está hoje aqui. Obrigado por todas as que estão nos assistindo. Guarde todos aqueles que não puderam estar. Que o teu Espírito Santo fale aos seus corações. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Me usa, Pai, para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja levantado. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de estarmos juntos, ouvindo a tua palavra. É o que eu peço e agradeço no teu nome santo, Jesus. Amém. Amém. Que palavra, hein? Interessante que Paulo, ele afirma que ele ainda não havia obtido a perfeição. Ele ainda não era perfeito. Ele ainda não estava perfeito. Ele sabia quem ele era e quem era o único que podia lhe conceder uma transformação integral, total. Ele sabia qual a condição que ele tinha. Eu fico pensando, Paulo nos nossos dias. Eu teria vergonha de andar do lado dele. Não porque eu teria vergonha dele, mas porque eu iria fazer ele passar vergonha. E Paulo tinha uma humildade, porque ele sabia exatamente a essência dele. Mas muito mais do que isso, ele sabia em quem ele cria. E como ele conhecia quem ele cria, ele se submetia, ele se humilhava. Paulo estava prosseguindo para conquistar aquilo que Cristo havia conquistado para ele. Jesus Cristo, ele venceu a morte na cruz, e essa vitória conquistada por ele foi justamente para nos conquistar. Parece uma repetição de conquistas, né? E é. Jesus venceu a morte para conquistar na cruz a nós. O que o Senhor Jesus conquistou na cruz foi a nossa vida, a minha vida, a sua vida. Essa é a conquista de Jesus. Nós Por quê? Porque Jesus, ele quer nos levar para Ele, nos montes altos, com Ele, para a gente beber água cristalina, pura, mais fresquinha, sem mistura. Jesus venceu para nos dar a vitória. É um negócio muito louco. Jesus venceu para nos dar a vitória. Nas Olimpíadas, ninguém que venceu deu a vitória para o outro. Quem venceu ficou com a medalha de ouro. E quem não venceu e chegou em segundo lugar, ficou com a medalha de prata. E quem chegou em terceiro, ficou com a medalha de bronze. Ninguém que ganhou ouro falou, é para você. Não, é para mim, eu que venci. Só que Jesus Cristo, ele venceu para nos dar a vitória. E essa vitória, ela é a vitória sobre a doença, ela é a vitória sobre a tristeza,
Ela é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre a morte. Paulo, ele é bem sincero afirmando que não havia alcançado o alvo. Quando eu leio Paulo, eu falo, se ele não alcançou o alvo, eu estou perdido, né? Você vê aquela maratona com milhares de pessoas, eu estou lá atrás, carregando um copinho d'água para tentar dar para o último, porque ele não alcançou. E ele é sincero afirmando que não havia alcançado, mas que ele deixava tudo para trás. Tudo. Para que ele pudesse prosseguir sem impedimento. Você não vê ninguém correndo os 100 metros ou os 1.500 com uma mochila cheia de problema nas costas. Eles têm uma t-shirt toda especial que dá aerodinâmica, uns calções, uma meia, a sapatilha então é toda cibernética, e é tudo calculado para que ele corra com a menor resistência do vento possível. Ele não tem nada nas costas dele para atrapalhar. E muitas vezes nós fazemos questão de pegar nossa mochila com um monte de pedra para tentarmos prosseguir. Mas Paulo fala, versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu tenho que deixar tudo para trás. Eu tenho que parar de ficar me lamentando. Eu tenho que parar de ficar trazendo aquilo que faz mal para mim. O alvo de Paulo era Jesus. O prêmio para ele era a soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Era para esse objetivo que ele se esforçava. Todos os esforços de Paulo eram para Jesus Cristo. É para esse caminho que ele seguia. Paulo fala sobre a maturidade no versículo 15, quando ele diz: todos, pois, que somos perfeitos. A perfeição aqui é maturidade. Não é você ser perfeito, porque nenhum de nós somos perfeitos. Devemos buscar a perfeição em Cristo Jesus. Sede perfeitos como? Perfeito é o vosso Pai Celeste. Mas nós não somos. Mas devemos buscar a maturidade espiritual que nos traz a perfeição. Nós temos que crescer espiritualmente e sair da mediocridade. O atleta, ele se dedica em treinamento pesado para competir. Pesado. Não é que ele acorda às 9 horas da manhã, come um pãozão com manteiga, uma meia de leite, uma tosta mista e pede para passar um pouco mais de manteiga. Tem uns surfistas que fazem isso. E o nosso treinamento pesado é nós termos um relacionamento diário com Jesus.
E me entendam, pesado não por peso, que, ai, lá vai eu ler a Bíblia, meu Deus do céu, quanta letra tem nesse livro. É de dedicação. Nós temos que ler e meditar na palavra de Deus. Nós temos que orar e buscar a vontade dele diariamente para as nossas vidas. Nós temos que prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor e nos posicionarmos diante de Deus. Deus tem grandes coisas para cada um de nós, do jeito que a gente é, fazendo as coisas que a gente faz. Eu, Elaine, o Edu e o Rafa, nós tivemos experiências, alguns sabem, nessas últimas semanas com pessoas que nós nem conhecíamos, nem falávamos a mesma língua. Eu no meu enrolol. E Deus nos deu presentes que foram pessoas de uma forma surreal. Mas nós precisamos o quê? Estar atentos. Eu não posso ficar quadradinho. Eu tenho que estar atento. Eu tenho que prestar atenção. O que está acontecendo em volta de mim? Nós temos que amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E o nosso próximo, às vezes, a gente nem conhece. E aparece uma oportunidade de demonstrar o amor de Jesus. Paulo, ele até poderia parecer prepotente, mas na verdade ele não era. No versículo 17, quando ele fala: irmãos, sede imitadores meus. Todos nós aqui podemos falar isso com convicção todos os dias? Sempre? Uma baixadinha, né? De levezinho, né? Por que Paulo falava isso? Porque ele tinha tanta certeza de que ele estava no caminho certo, de que ele estava fazendo a coisa certa, que ele podia ousadamente falar para os filipenses: sejam meus imitadores. Ele chama a atenção para aqueles que são os maus obreiros, para aqueles que só estão interessados nos seus objetivos pessoais, que são egoístas, que só estão olhando para os objetivos terrenos. E aqui a gente podia, do nosso século ou da nossa década, fazer uma lista bem grande, infelizmente. E eles chamam eles de inimigos da cruz de Cristo. Eu acho que a pior coisa, se você pensa num palavrão, inimigos da cruz de Cristo, eu acho que é o pior que existe. Você ser considerado inimigo da cruz de Cristo. Pesado, né? E Paulo fala: o destino deles é a perdição, o Deus deles é, olha essa descrição do versículo 19, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Isso daqui, vai acabar. Viram lá no Haiti o que aconteceu? 2 vezes. E no Afeganistão agora? Que os talibãs dominaram Cabul e o presidente teve que fugir. Minha gente, isso aqui está acabando. E está mais perto do que a gente pensa. O Covid-19, sinceramente, que a gente achava que era terrível, eu estou achando que não é nada perto do que vai vir ainda. E que Deus tem misericórdia da humanidade. E que na verdade Ele está tendo, por isso que nós ainda estamos aqui. E de 7 bilhões e não sei quantos milhões de habitantes, morreram quase 10 milhões. Porque senão
já tinha morrido mais de 1 bilhão. Já pensou se preocupar só com as coisas daqui, dessa terra? Que tem um tsunami, devasta aqueles resorts paradisíacos, muda completamente o cenário, tem uma guerra, quebra tudo, tem um terremoto, destrói tudo. Paulo exorta para que nós olhemos para a nossa verdadeira pátria. Pois a nossa pátria, versículo 20, está nos céus, no alto. E de lá virá o nosso Salvador. É de lá que Jesus Cristo vai voltar para nos resgatar. Ele não está vindo de qualquer lugar, ele está vindo dos céus. E lá nos céus, o que ele foi fazer? Preparar-nos morada. Olha, eu acredito que assim como eu, vocês já viram várias casas que vocês olham e falam: nossa, que isso? Eu nem queria ter uma casa dessa. Umas portas, né, que abrem assim, ó, no meio, até... Aqui é como se fosse uma outra porta quando a porta abre, né? Aquelas coisas surreais que os arquitetos, os decoradores, os engenheiros fazem. Segura aí, não cai não. Agora já pensou? Jesus foi nos preparar? Gente, já pensou a morada que Jesus está preparando para a gente? Para tudo. E a gente está preocupado com as coisas daqui, correndo atrás do vento. Esse nosso corpo frágil, falível, que apodrece, que perece, será transformado. Como nós temos visto a humilhação que esse maldito vírus invisível tem feito a milhares de pessoas. Esse vírus humilha as pessoas. Eu tomei a vacina, a segunda dose, no dia que eu viajei, fui humilhado. Pensei que ia ter um piripaque, de tanto que eu tremi. E é só um pouquinho dele, controlado, para me ajudar. Mas a gente tem visto o que tem acontecido com as pessoas, não só com esse vírus, mas com outras doenças terríveis. Mas o mais maravilhoso de tudo é que milhares de pessoas ao redor do mundo que morreram do Covid e de outras doenças, que humilharam seus corpos mortais, por terem buscado o prêmio, o alvo, o objetivo, que é Jesus Cristo, no instante que eles morreram, eles se encontraram com Cristo. Aquela pregação que a Charlotte fez aqui, olha, quem viu, viu, quem não viu, procura no Facebook, porque aquela foi demais. A gente aqui chorando e instantaneamente a pessoa diante de Jesus, com festa, com banquete. Será que tinha vinho? Bom, eu acho que vai ser isso. É esse o nosso objetivo. É para isso que Jesus venceu a morte. Paulo nos exorta para nós focarmos no alvo principal e na coisa mais importante das nossas vidas. Abre lá em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9, do versículo 24 ao 27,
palavra de Deus diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Nessas Olimpíadas, várias pessoas foram desqualificadas. Você quer ser desqualificado? Eu não quero ser desqualificado. Eu quero receber a coroa incorruptível. Eu quero chegar diante de Deus e poder ver o que eu construí, que nem a traça nem a ferrugem corrói, que nem os ladrões escavam e roubam. Quando nós fecharmos os nossos olhos da morte de cá, nós abriremos diante de Jesus para uma eternidade sem palavras. Qual é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? Para que você está vivendo? Para que você está correndo? Que nós possamos realmente nos dedicarmos ao Senhor e buscarmos essa vida maravilhosa que Ele tem para nós, dia após dia, com todas essas dificuldades. Mas Ele nos ajuda a nós transpormos as barreiras. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido é o Teu nome. Muito obrigado pela Tua vitória contra a morte, que nos dá a vitória. A Tua palavra diz que em Ti somos mais que vencedores. O que é ser mais que vencedor? Quem está no pódio, no primeiro lugar com ouro, o Senhor diz que nós somos mais do que isso, pela fé no Senhor. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Senhor domine as nossas mentes, e que o Senhor nos ajude a nos esforçarmos rumo ao alvo que é o Senhor. Não por mérito, porque nós sabemos que nós não merecemos nada, mas a Tua graça nos move. Que nós possamos perseguir o alvo, a eternidade na Tua presença. Livra-nos de todo mal e de todo perigo. Tira pensamentos que não são do Senhor da nossa mente. Que nós possamos deixar para trás tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada contigo. Que nós possamos tirar o peso que nos enrosca, que nos faz desanimar. Que o Senhor, que já levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, nos liberte, Pai, daquilo que nos impede de termos uma vida plena no Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje. Nós Te louvamos e Te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.